Você já ouviu falar da história de Ronald Read, o zelador que acumulou 8 milhões de dólares em economias quando faleceu em 2014? Sim, você leu corretamente. Ele era um zelador. 8 milhões de dólares. E ele não ganhou na loteria nem herdou esse dinheiro. Ele simplesmente economizou de forma constante durante sua vida, permitindo que o poder da capitalização fizesse seu trabalho. A lição aqui é que frequentemente seu comportamento em relação ao dinheiro é mais crucial do que sua inteligência. Mesmo que você não tenha frequentado as melhores universidades ou trabalhado em grandes empresas, é possível acumular riqueza agindo de maneira responsável. Como Morgan Housel afirma, o sucesso financeiro não é uma ciência exata, é uma habilidade maleável, onde o que você faz é mais relevante do que o que você sabe. Dedique os próximos 10 a 15 minutos assistindo a este vídeo e você poderá aprimorar suas habilidades de investimento. Esta é uma síntese dos 5 principais tópicos de The Psychology of Money, de Morgan Housel. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder dicas de economia inteligente. Sem mais enrolação, vamos começar. Primeiro, assuma o compromisso. Suponha que você deseje adquirir um relógio novo e elegante. Você vai até a loja para explorar as opções. Você está procurando algo que impressionará seus amigos e a pessoa com quem você está envolvido romanticamente. Agora, enfrenta uma escolha: comprar o relógio ou pegá-lo sem pagar e fugir. Afinal, você praticou exercícios, não é? Minha aposta é que você escolheria a primeira opção, independentemente de sua aptidão física. Você pegaria seu cartão de crédito e faria a coisa certa. A questão aqui é que você está ciente de que possuir um novo relógio tem um custo, um preço. A mesma lógica se aplica aos investimentos. Eles também têm um preço. Aqui no canal, já abordamos temas que remetem ao risco de altos retorno. Uma delas é ter uma carteira de investimentos relativamente concentrada, com Peter Lynch sendo uma possível exceção. No entanto, uma carteira concentrada traz consigo uma característica inevitável, que é a volatilidade. A volatilidade é o preço a pagar por obter retornos elevados no mercado de ações a longo prazo. Se você não tem a capacidade de manter-se firme quando seu patrimônio líquido sofre uma queda de 20% em apenas uma semana, por exemplo, devido a resultados trimestrais decepcionantes de suas principais participações, então talvez não deva buscar a maximização dos seus retornos. Isso ocorre porque, quanto maiores os retornos, maior é a probabilidade de enfrentar essa volatilidade. Imagine que, há uma década, você vislumbrou o futuro brilhante da Netflix e investiu uma parte substancial de seu patrimônio líquido em ações da empresa. Hoje, você estaria incrivelmente rico. No entanto, será que teria suportado as turbulências desse caminho? Durante esse período, a Netflix enfrentou várias crises significativas. Teria tido a coragem de permanecer nesse barco em 2011? Quando a Netflix perdeu muitos clientes e o preço das ações despencou 80% em relação ao seu pico nos meses seguintes, os retornos de seu portfólio teriam sido desastrosos. Como explicaria isso ao seu cônjuge e filhos? Você teria a capacidade emocional para encarar a possibilidade de ter arriscado o futuro deles? Ainda acredita que concentrar seus investimentos quase inteiramente na Netflix seja uma boa ideia? Claro, este é um exemplo extremo. Mas mesmo com uma abordagem de investimento menos extrema do que a aposta tudo na Netflix, você ainda enfrentará a volatilidade. Por exemplo, se tivesse comprado um fundo de índice S&P 500 em 1980, teria enfrentado aproximadamente 13 anos em que seu portfólio caiu 20% em relação ao seu valor máximo e cerca de 8 meses em que caiu 50%. Isso é desafiador. Investir no mercado de ações oferece a oportunidade de acumular riqueza, como poucas outras opções, mas não se iluda. Isso não ocorre sem seus próprios desafios. Todos os investidores inevitavelmente enfrentarão volatilidade, e é preciso encará-la como parte do custo a ser pago por um futuro melhor. E segundo, nunca é o bastante. É um fenômeno fascinante que alguém pode receber um bônus de 2 milhões de reais e ficar satisfeito, até que descubra que a pessoa ao seu lado recebeu 2 milhões de reais, e, de repente, se sinta descontente no ano seguinte. O capitalismo é notável por realizar duas coisas: gerar riqueza e despertar inveja. O desejo de superar os vizinhos, colegas e amigos pode servir como estímulo para trabalhar arduamente e buscar o sucesso.
Estar motivado para ser mais produtivo e alcançar feitos significativos é positivo, mas a comparação social também pode nos fazer sentir que nunca somos suficientes. Vamos analisar algumas estatísticas. Para fazer parte do grupo de 1% de maior renda nos Estados Unidos, é necessário ganhar aproximadamente $500 mil por ano. Isso é o que ganha um médico altamente especializado, que chamaremos de Bill, e por muitos padrões, Bill seria considerado uma pessoa rica. Ele pode se dar ao luxo de possuir bons carros, fazer longas viagens a países exóticos e até mesmo contratar alguém para realizar tarefas que considera tediosas. Até certo ponto, Bill estava contente consigo mesmo e com suas realizações financeiras na vida. No entanto, isso mudou quando ele adquiriu uma casa de férias nos Hamptons e percebeu que Stan era seu vizinho. Stan faz parte do 1% do 1%. Ele é CEO de uma grande empresa pública e ganha incríveis $10 milhões por ano. Você esperaria que, pelo menos, Stan estivesse satisfeito com suas conquistas financeiras. Mas não é o caso. Este homem era amigo de infância de Michael Jordan, o lendário jogador de basquete que faz parte do 1% do 1% do 1%. Comparado à fortuna de Michael, que gira em torno de $2 bilhões, o salário anual de Stan de repente parece insignificante. E isso não é o fim da história. Muito pelo contrário, porque Michael ocasionalmente frequenta festas com celebridades, onde aparece um indivíduo chamado Jeff Bezos. Bezos pertence ao 1% do 1% do 1% do 1% e viu seu patrimônio líquido aumentar em cerca de $75 bilhões em 2020, chegando a cerca de $200 bilhões. Sempre haverá alguém maior. Esse tipo de inveja, gerada por comparações desse tipo, levou muitas pessoas ao longo da história a cometer atos imprudentes. Alguns alavancaram seus ativos ao máximo para subir na pirâmide, apenas para perder tudo. Alguns agiram com base em informações privilegiadas e perderam não apenas sua reputação pessoal, mas também a liberdade quando foram parar na prisão. Muitos abandonaram suas famílias e, como resultado, seus parceiros os abandonaram ou traíram, ou ambas as coisas. Ao acompanhar este canal e aprender como se tornar um investidor de sucesso, é provável que, em algum momento, você alcance um nível de liberdade financeira que a maioria das pessoas só sonha em alcançar. No entanto, é crucial, em algum momento, reconhecer que já tem o suficiente. Não devemos trocar algo que temos e precisamos por algo que não temos e não precisamos, mesmo que desejemos tê-lo. Terceiro, a insanidade está nos olhos de quem vê. À primeira vista, pode parecer que muitas pessoas tomam decisões financeiras incompreensíveis. Algumas gastam quantias exorbitantes em itens frívolos, enquanto outras guardam seu dinheiro debaixo do colchão. No entanto, é fundamental lembrar que as pessoas vêm de origens diversas, com infâncias, pais, experiências de vida e educações diferentes. Isso resulta em perspectivas e valores variados. O que pode parecer absurdo para você pode fazer todo o sentido para mim. Morgan Housel utiliza o exemplo dos bilhetes de loteria em seu livro. Famílias de renda mais baixa nos Estados Unidos gastam mais de $400 por ano em bilhetes de loteria, 4 vezes mais do que a média das famílias de renda mais alta. Isso se combina com o fato de que mais de 1/3 dos americanos não conseguiria reunir $400 para uma situação de emergência. Essas pessoas estão realmente gastando sua reserva de emergência em bilhetes de loteria? Isso pode parecer irracional, não é mesmo? Mas, mais uma vez, é importante lembrar que não compartilhamos a mesma perspectiva que esses indivíduos. Tente se colocar no lugar deles. Eles vivem de salário em salário, com pouca margem para economizar dinheiro, frequentemente sem uma educação de qualidade e, portanto, sem muitas oportunidades profissionais. Eles não podem se dar ao luxo de planejar boas férias ou adquirir um carro novo, e enviar seus filhos para a faculdade requereria uma montanha de dívidas. Comprar um bilhete de loteria é a maneira de aderir ao sonho que muitos de nós já alcançamos. É por isso que eles compram mais bilhetes de loteria do que nós. No final das contas, talvez não seja tão irracional, certo? Então, como isso contribui para se tornar um investidor melhor? Em primeiro lugar, reconhecendo que somos diferentes, ficamos menos tentados a copiar uma carteira de investimentos ou uma estratégia que não se ajusta aos nossos próprios objetivos. Por exemplo, o nosso próprio apetite pelo risco pode ser diferente do de um bilionário, uma vez que estamos mais focados em alcançar a riqueza do que em mantê-la.
Copiar o portfólio de um bilionário pode não ser a escolha mais adequada para nossos objetivos. Reconhecer essas diferenças também pode nos ajudar a rejeitar investimentos que estejam além de nossa área de expertise. Compreender as perspectivas diversas das pessoas, ou pelo menos reconhecer que existem diferentes lentes pelas quais o mundo é visto, ajudará a compreender melhor a nossa sociedade e a guiar você no seu próprio caminho. Quarto, jogo de esconde-esconde. O que a Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial, as crises financeiras e a pandemia de Covid-19 têm em comum? Todos foram eventos que moldaram nossa sociedade, tiveram impactos significativos nos mercados financeiros e eram praticamente impossíveis de prever. Nassim Taleb, um autor famoso, costumava se referir a esses eventos como cisnes negros. A definição de cisne negro é a seguinte: 1. É uma exceção. Nada do que ocorreu anteriormente pode apontar de forma convincente para a possibilidade do evento. 2. Tem um impacto extremo. 3. Torna-se explicável após o fato. A natureza humana nos engana, fazendo-nos acreditar que deveríamos ter previsto isso o tempo todo. Agora imagine que é a Segunda-feira Negra de 1987. Como você reagiria se o mercado perdesse quase um quarto do seu valor em um único dia? Você teria sido um daqueles que gritaram, "Venda! Vender!" Ou teria tido a capacidade de resistir à tempestade, talvez até investindo fichas adicionais que havia mantido de lado? Aqui está um fato interessante. Se você tivesse investido no índice S&P 500 há 20 anos, mas tivesse perdido os 4 melhores dias de desempenho do mercado de ações, teria um retorno de 164%, em vez de 291%. Essa diferença é significativa. A lição aqui é que é mais útil preparar-se, tanto mental como financeiramente, para um desastre imprevisível do que esperar reagir antes de todos os outros. Pare de se apegar às projeções macroeconômicas, porque as coisas que provavelmente causarão grande agitação no mundo dos investimentos no futuro são aquelas que, de qualquer forma, provavelmente não serão previstas. Quinto, a sedução do pessimismo. Se eu lhe apresentasse uma série de razões pelas quais o mercado vai quebrar ainda este ano, mencionando a colossal dívida do governo dos Estados Unidos, a possibilidade de os cheques de estímulo levarem a uma ressurgência da inflação e até mesmo novas variantes do Covid-19, você provavelmente ficaria intrigado e poderia adotar uma visão bastante negativa sobre o atual estágio do ciclo de mercado. Por outro lado, se eu lhe desse exemplos de por que as coisas provavelmente continuarão a melhorar, como o aumento da expectativa de vida, a crescente acessibilidade da energia sustentável ou o avanço na capacidade de computação, você provavelmente apenas encolheria os ombros e não levaria essas informações tão a sério. Todos nós sabemos que o pessimista, muitas vezes, parece mais inteligente, enquanto o otimista parece ingênuo em comparação. Mas por que isso acontece? Daniel Kahneman, autor de Pensando Rápido e Devagar, explica que a assimetria em relação às perdas e a tendência a ouvir os pessimistas são características evolutivas. Ele afirma, quando comparadas diretamente ou ponderadas uma contra a outra, as perdas parecem maiores do que os ganhos. Os organismos que veem ameaças como mais urgentes do que oportunidades têm melhores chances de sobreviver e se reproduzir. Portanto, tendemos a prestar mais atenção aos pessimistas, não apenas por razões evolutivas, mas também porque o progresso ocorre muito mais lentamente do que os retrocessos. O progresso raramente acontece de forma instantânea, enquanto os retrocessos são mais comuns. Como tragédias e contratempos ocorrem em períodos de tempo mais curtos, é mais fácil criar uma narrativa envolvente e convincente em torno deles, o que atrai mais atenção. Para criar uma visão otimista do futuro, é necessário olhar para horizontes temporais mais longos. Isso muitas vezes se torna menos nítido e dramático. Saber que podemos nos sentir mais atraídos pelo pessimismo do que pelo otimismo pode nos ajudar a equilibrar essa tendência no futuro. Como o sueco Hans Rosling disse, o mundo está melhor do que você pensa. Portanto, não espere enriquecer no mercado de ações sem aceitar a volatilidade. E lembre-se de que a inveja é um dos piores pecados capitais. Nunca arrisque o que você tem e precisa por algo que não tem e não precisa. Algumas lições importantes a serem tiradas. Perspectivas diferentes levam a cursos de ação diferentes, que podem ser razoáveis ou racionais. Em vez de tentar prever desastres, esteja preparado mental e financeiramente para lidar com eles.
Tenha cautela ao receber conselhos de investimento, entendendo que o pessimismo apela mais aos instintos de sobrevivência do que o otimismo. Se essas informações te ajudam de alguma maneira, então compartilha para que possa ajudar outros também. Deixe um like e se inscreva no canal. Toda semana temos conteúdo de economia inteligente.